Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Stallone Cobra. E eu sou o Jackie Chan. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que aborda espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. Oh, a gente vai mudar isso. Não, vou começar de novo. Oi, tudo bem? Eu sou o Stallone Cobra, ele é o Jackie Chan. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que fala de espiritualidade sem ruído. Muito mais simples, muito mais fácil. Porra, é legal Tipo, isso. espiritualidade sem ruído e também é para todo mundo que Quer dizer, tem buscou um pouco até de hoje. ruído porque você mudou de casa e agora a porra do seu quarto tem eco pra caralho, então você tem que Tá resolver isso dando aí. eco. Eu vou resolver esse eco. A gente colocou um negócio para diminuir o eco. Vamos ver se vai ficar melhor, mas por enquanto tá com No, eco. do meu lado tá uma bosta. É, então, que bosta. Mas lembrando que se você tem dúvida, crítica, sugestão, quer convidar para duelo, manda e-mail no contato@ofim.xyz. O Felipe mandou um e-mail pra gente dizendo que o e-mail tá funcionando. Se você recebeu é porque o e-mail está funcionando. Contato@fim.xyz. Quer falar alguma coisa, Carita? Eu não quero falar nada, não. Nem eu. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. O podcast foi incrível. Não, brincadeira. Até vou dar uns recados no final aí, mas por enquanto não. O tema do programa de hoje é a farsa do propósito. E me irrita muito essa história, assim. Eu fico maravilhado toda vez que eu vejo as pessoas falando que você precisa encontrar o seu propósito. E aí, eu apareceu para mim um quote do Alan Watts, que é um cara muito interessante, assim. E aí eu mandei pro Robin, eu vou ler esse quote pra gente falar em cima dele. Se pedimos que a vida tenha um propósito, estamos buscando algo além da própria vida para ser esse propósito. E ao fazer isso, reduzimos a vida a meras palavras e símbolos vazios. Se você busca um sentido, e isso vale para todos os buscadores, desculpe, buscadores de crescimento, saiba que a própria busca já te afasta daquilo que você procura. Porque toda busca parte da premissa de que a resposta está no futuro, nunca agora. No próximo instante, nunca agora. Como se por algum truque, técnica ou processo de transformação iniciático, mágico, isso eu que estou acrescentando, eu fosse descobrir depois disso tudo aquilo que eu desejo, ou aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu almejo. Mas isso é apenas um adiamento. Tá louco. Podia até terminar agora. Agora Mas sim, acabou. Obrigado, gente. a gente fala muito sobre esse lance da busca espiritual e de como a busca espiritual ela cria em nós uma falsa ideia de necessidade que perpetua esse sentimento de que a gente precisa continuar buscando em nós, né? Mas isso não é só sobre busca espiritual, é sobre absolutamente tudo, né? Sem juízo de valor, não existe. Puta, não faz nem sentido falar o que é certo e o que é errado, mas desde que a gente nasce, a gente é condicionado pela vida, pelo environment, pelo ambiente que a gente cresce. A gente é condicionado o tempo todo a buscar coisas e achar que tudo precisa ser melhorado. E a gente costuma extrapolar isso, né? Então a gente acha que precisa melhorar a nossa maneira de pensar, a gente acha que precisa melhorar a nossa forma de se comunicar, a gente acha que precisa melhorar a nossa forma física, a gente acha que precisa melhorar a nossa forma de sentir. Em alguns casos a gente acha que precisa aprender a sentir, aprender a pensar. Outro dia eu mandei pro Robin a pessoa falando que devia ter aula e em evento famoso, em evento de tendência, a abertura do evento, uma baita personalidade aí, falou que deveria ter nas escolas, assim como tem aula de educação física, aula que ensine as pessoas a se conectarem umas com as outras. A gente faz isso naturalmente desde que nasceu, né? E a nossa mente compra muito esse barulho dessa complexidade, dessa coisa de que a gente está num ponto e que a gente precisa chegar em outro ponto para que algo aconteça, porque a nossa mente ela funciona a partir desses padrões de comparação, né?
Então, para ela, isso é música. É o principal combustível da mente é vender essa dificuldade para ela mesma. Ela compra essa dificuldade na hora, assim, tipo, caraca, quanto mais difícil para a mente, melhor. Então, você precisa desse esforço, desse sacrifício hercúleo, você precisa sair de onde você está, você precisa vencer os 12 trabalhos de Hércules, você precisa purificar sua alma, você precisa elevar seu espírito, você precisa vigiar os sentidos e depois de uma longa jornada espiritual multimilenar que vai durar várias vidas, que talvez você consiga fazer em poucas vidas, mas normalmente dura infinitas vidas, quem sabe você não esteja apto a se iluminar e ser um anjo, um adepto, um semideus, um não sei o quê. E a gente compra isso com muita facilidade e a gente esquece de observar o que já está aqui, o que sempre teve aqui, a essência que está antes disso tudo. E é por isso que a gente fala muito sobre realização, porque a espiritualidade verdadeira, pelo menos do aspecto que a gente explora, de acordo com a nossa forma de vivenciar o mundo e de viver a vida, a verdadeira espiritualidade é essa realização do que sempre foi, do que já é e do que sempre vai ser. E é algo tão absurdamente enorme e gigantesco e transformador, porque é muito diferente do que a gente se condicionou a vivenciar e a experienciar, que é uma transformação muito profunda, muito imediata e sem esforço. Porque quando você realiza isso, você não está aprendendo algo novo, você não precisa treinar uma nova técnica, você só está realizando aquilo que sempre foi. Então é nesse momento que é por isso que tem esses relatos de pessoas que se iluminaram e tiveram uma experiência meio que transcendental assim e depois perceberam que vários aspectos da sua vida mudaram ao redor disso. É porque é como se a gente tivesse, a gente já usou isso em outras vezes, mas é como se a gente tivesse com a mão fechada desde que a gente nasceu, fazendo muita força. A gente acaba se acostumando desse jeito, mas você demanda uma força para estar assim, que depois que você acostuma, você nem percebe, mas você está fazendo força. Né? E esse não é o estado natural. Quando você realiza que não há necessidade de você ficar com a mão fechada desse jeito o tempo todo, não tem esforço, você não tem que aprender, você não tem que fazer um curso, você não tem que viver 1000 vidas para isso. Você só lembra que não tem necessidade de fazer isso, pouco importa a causa pelo qual você está fazendo isso é completamente irrelevante, mas você só abre, só abre. E é uma coisa tão simples e tão transformadora que toda a sua maneira de se movimentar e de viver a vida vai se transformar a partir desse ato de simplesmente realizar algo que é o natural da forma de experienciar a vida. E é um bom começo, Carita. Acho que para começar tá bom. Não, puta, tem tanta coisa, dá para ir para tanto lado dentro do que você está trazendo, do que você está falando, que eu até tô meio perdido aqui, pensando para que lado que eu vou, né? Eu até não vou falar nada. Não, porque você foi falando e foram surgindo assim várias ideias, vários exemplos, várias coisas assim, né? Mas eu quero me ater a esse lance do que eu acho que é uma das partes mais impactantes desse quote do Alan Watts, que é se você se você está indo atrás de alguma coisa no futuro, você não está vivendo agora, né? Que é tipo e isso me lembra não sei quem falou isso, mas que é tipo, se você não é feliz hoje, você não é feliz nunca, né? Porque o único momento que você pode ser feliz é agora. Se você não tá feliz agora, você não tá feliz nunca. Se você se o seu propósito tá lá na frente, cara, não faz sentido, né? Não faz sentido nada além disso. E, e, e aí vem muito
eu até escrevi sobre isso, eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso, ou você deve ter lido alguma coisa que eu escrevi, que eu estava dando uma aula de matemática para o filho de um amigo meu outro dia, que ele Ah, pediu eu essa vi, ajuda. muito bom. E aí eu comecei a entrei numas viagens de tipo, meu, como que vai ser professor de inteligência artificial no futuro? E aí eu lembrei de um livro que eu li muito tempo atrás, ele chamava The Talent Code. Eu lembrei o nome na época, quando eu escrevi eu não estava lembrando o nome, que é basicamente ele sai explorando as pessoas que têm dons, ou que aparentemente têm dons, né? E eles pegaram músicos e foram ver, tipo, o primeiro professor do músico, quando ele era criança, assim. Esses músicos, tipo, fudidos, assim, sabe? Prodígios, gênios e tudo mais. E perceberam que o primeiro professor não era aquele professor que era o mais foda musicalmente, mas era o professor que era mais carinhoso, né? Ou a professora que era mais carinhosa. E aí eu fiquei, né, com esse lance de, puta, aprendizado cara, a inteligência artificial não vai conseguir falar muito bem todas as coisas, mas não tem a alma que vem antes, né? Não tem o que é. Enfim, aí eu saí numa tangente de curiosidade, né? E de aprendizado. E aí eu cheguei numa conclusão que tem duas maneiras da gente aprender, tem duas motivações pelas quais a gente aprende, né? Uma é por ambição. E quando você aprende por ambição, você aprende como um meio para o fim, que é chegar nessa sua ambição. Então puta, eu quero aquilo lá na frente. Para eu conseguir aquilo lá na frente, eu tenho que saber certas coisas, eu tenho que ter certos dons, eu tenho que ter certos skills. Então, eu vou aprender esses skills para poder fazer o que eu preciso fazer para chegar lá na frente. E se a gente misturar isso com o negócio do Alan Watts, fica super claro, né? Tipo, puta, por que você quer uma coisa lá na frente? Não tem nada de errado com isso. Mas normalmente as pessoas têm ambição ou querem alguma coisa lá na frente porque elas acham que lá na frente elas vão ser felizes. Lá na frente elas vão estar bem. Lá na frente, insira o que você quiser. Então, é essa busca, né? De tipo, puta, eu achei o que eu preciso ser lá na frente, agora eu vou construir as coisas para eu estar lá na frente. E aí, enquanto você está passando por tudo isso, toda a sua vida é voltada por estar lá na frente, não agora, né? Então, você quer, sua felicidade está sequestrada pelo futuro, né? O futuro sequestrou a sua felicidade e está cobrando o preço, que é o preço da sua ambição, para você, para você vai pagar esse resgate e ele vai liberar a sua felicidade para você poder ser feliz de novo, né? É mais ou menos isso que a gente está fazendo com nós mesmos. Então, como que isso impacta o aprendizado? Já que eu falei sobre isso, não é o ponto aqui, mas talvez você está curioso. Isso impacta o aprendizado porque a gente aprende sem paciência, a gente aprende sem tesão. Por quê? Porque o foco não é o aprendizado, o foco é você chegar lá na frente e atingir aquela sua meta. Então, o aprendizado em si, ele é visto como uma perda de tempo, e por isso que É um hoje sacrifício. total sacrifício. Por isso que hoje em dia as pessoas, elas não querem aprender, elas querem os corta-caminhos. Por que você acha que vende tanto curso de como ser feliz, como ser rico em 3 passos? Porque, a pessoa determinou que ser rico é equivalente a ser feliz, e 2, ela, puta, então eu tenho que ser rico, e rico tá lá na frente, como que eu faço para chegar lá na frente o mais rápido possível para poder ser feliz? Né? Não, tem Então me business dá que só logo. vende resumo de livro. É um Então, resumo de 2 parágrafos de um livro. Com certeza, tudo do livro tá ali, faz todo sentido. e assim, de novo, nada contra ou a favor, a gente só está falando como isso Exato. impacta quando a gente está enxergando a vida dessa forma, né? Então, esse é o caminho ambicioso do aprendizado. O outro caminho que eu inventei, né? Não tem nenhum, não tem nenhum estudo científico por O homem trás está disso. passando a fórmula do aprendizado. O outro caminho que, para mim,
de aprendizado é a curiosidade, né? E aí a curiosidade é um tesão porque ela é o oposto disso tudo. É tipo, quando você está aprendendo por curiosidade, você já está fazendo o que você quer fazer, não tem lá na frente, só tem agora. Você está curioso e você está navegando, e você está fluindo com essa curiosidade, você está desvendando as coisas, você está descobrindo as coisas. E esse que é o propósito, você, tipo, puta, e não é nem sobre eu acumular o conhecimento, então você faz com paciência, você Sim, faz olhando para como que eu consigo ir mais fundamental possível, né? Você vai para os fundamentos, você vai para a simplicidade, você vai para tipo, puta, cara, você faz isso com tesão, você faz isso com alegria, você faz com felicidade, você tá presente, você tem paciência, é outro. Então, se você pega os dois tipos de aprendizado, um vai ter uma qualidade gigante, que é aquele onde a ambição é irrelevante. E o outro tem uma qualidade de merda, que é só em função da ambição. E aí, quando eu tava nessa filosofada aí sozinha, o meu grande clique foi, cara, porque a gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente tem coisas que a gente quer lá na frente, né? Então, como é que você consegue juntar os dois? Eu acho que entender como a mente funciona é meio que um elo perdido para você juntar essas duas pontas. Porque assim, tipo, eu tenho a vontade lá na frente, mas eu sei que eu sou feliz agora. E aí é meio que, puta, que tesão. Tem um lugar que eu tô afim de chegar agora, ele não é um propósito de vida, não é porra nenhuma, é só aquilo que eu tô com vontade de fazer agora. E eu tenho um lugar pra, tipo, para descarregar toda essa energia, todo esse aprendizado. Eu preciso tomar cuidado para não chutar meu fio do microfone, tirar o microfone aqui. Mas você tem esse tesão e esse lugar para canalizar toda essa curiosidade, essa energia, né? E para mim, eu sei que a gente está falando de propósito, mas esse lance do aprendizado, ele casa muito com esse lance do propósito. 100%. Ele casa 100%. muito com isso. Então, em vez de viver uma vida com propósito, e aí tô chegando aqui na minha conclusão final, em vez da gente viver uma vida com propósito, por que não o propósito da vida ser a curiosidade, né? A A vida em curiosidade da si. vida e viver uma vida curiosa, né? Exato. Não, Aí acabei de dar uma fórmula de como tem que viver que tá lá na frente e todo mundo vai se fuder e dar um mindfuck agora. e aí tem algumas coisas, né? Porque não tem como você se forçar a pensar desse jeito. É aquilo que a Claro gente que não. fala sempre. Isso acontece. Isso é um subproduto, isso é um efeito Sim, colateral do ato de você realizar como a mente sim. funciona. E, enfim, essa Mas uma coisa que é muito autorrealização que a gente louca, fala. né, é que às vezes a gente não sabe o que está disponível para saber. Perfeito. E eu acho que até, tipo, pensando como o fim, como um projeto como um todo, eu acho que a gente tá uma das coisas que a gente faz é trazer possibilidades ou trazer pensamentos que às vezes a gente não sabe que podem ser pensados. Isso. Isso. E trazer possibilidades e trazer coisas que às vezes a gente tem a sorte de esbarrar nisso sozinho e falar assim: "Ops, E às vezes não. eu não tive essa sorte". Eu Nem eu. ouvi pessoas que tiveram realizações magníficas, ouvi essas realizações e falei assim: "Caralho, tem um jeito completamente tem um mundo completamente diferente, uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de viver a vida que eu nem sabia que existia". É isso. E a espiritualidade tem muito disso, porque muitas pessoas buscam um caminho espiritual, religioso, porque por algum motivo elas compraram a ideia dentro delas mesmas de que é o único caminho e de que é preciso você fazer meio que essa luta e essa busca e essa jornada para que você a gente se engana por qualquer motivo. Alguns estão buscando paraíso, outros estão buscando alívio, outros estão buscando redenção, outros acham que estão buscando essas coisas. Mas tudo que a gente quer, no fim, é ser feliz, né? É, É.
tudo que a gente quer no fim é parar de buscar. A gente só não percebe isso e a gente dá diferentes nomes para isso. Cara, E eu ouvi um negócio, outro dia eu tava falando com um cara e a gente tava explorando as coisas e, e foi interessante que ele falou que o pensamento comum dele, a maneira que ele acha que ele enxerga a vida é que a vida é uma batalha. então, cara, eu E, também já e enxerguei muito assim, assim. se você enxerga que a vida é uma batalha, adivinha como você vai viver sua vida? Na guerra, na guerra, 100% na guerra, cara. E ninguém tem culpa disso. Ele não tem Não, culpa de claro que pensar não. assim, né? É que aconteceu, é um Sim, universo. No sim. universo dele, o Big Bang organizou a realidade dele de forma que essa seja a E eu tô premissa na falando de cabeça um dele. exemplo, mas na verdade eu já ouvi isso várias vezes. Porra, eu sempre fui assim. Pra Aham. mim era assim, tipo, mano, grind. A vida é isso, cara. É luta, é guerra. Era amarra, é porrada, tiro, porrada e bomba. Na marra. Tudo precisa ser na marra, É, sabe? Eu comigo sempre fui também, muito assim. até certo ponto, tipo, era, né. Que hoje a gente quase não lembra como era antes, né. Sim, e aí isso transborda para a espiritualidade. Então, para mim, quando eu vivia nessa realidade, tudo precisava ser espiritual. Tudo precisava ser iniciático. Tipo, vamos viajar? Para que eu vou viajar para um lugar que não é iniciático? Para que eu vou viajar para um lugar que não é sagrado? Tipo, e cara, aí é a maior contradição de todas, porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente e todas Uhum. falam isso, a gente habita Deus, a gente é Deus, a gente não tem distância entre Tiago, Robin e Sim. Deus. É a mesma coisa. Então, esse controle aqui é tão sagrado quanto um templo, porque é Deus. E essa realização, por mais estúpida que seja, e por mais óbvia que seja, que simplesmente nada existe sem aquilo que existe antes de Tiago, porque sem aquilo nem Tiago existe, e aí você pode chamar de várias coisas, e todas as coisas que a gente chamava vão estar erradas, porque são só palavras para tentar expressar algo que é inexpressável. Mas, tipo, quando você realiza isso que está antes de absolutamente qualquer objeto, e eu estou falando que Tiago é um objeto, a parede é um objeto, o mundo é um objeto, Robin é. Isso que está antes é Deus puro. E isso que está antes sou eu, porque tem horas que eu continuo existindo e Tiago não está presente, então eu não sou Tiago. Tipo, Uhum. essa realização embodied, né? Tipo, essa realização, quando ela acontece de verdade assim mesmo, e você não tem como controlar que ela aconteça, ela simplesmente acontece. Essa realização desmorona a ideia de propósito, ela desmorona a ideia de busca, porque não tem nada para ser achado. Só que aí tem um trick, né? Porque as pessoas acham, mas e como vai ser a vida depois disso? Então eu vou viver parado na inércia. Muito pelo contrário. Eu continuo completamente fascinado por ocultismo, por espiritualidade, por iniciação, por esoterismo. Eu sou fascinado por isso. E tá tudo bem. E eu continuo lendo sobre. Acho a estética incrível, acho bonito, sabe? Tipo, eu gosto de desenhar, de fazer imagens, e eu sempre uso essa estética porque eu acho desbundante. Hoje eu exploro isso com muito mais liberdade, abertura e profundidade até do que antes. Porque eu não estou preso a uma ideia de que é uma guerra e de que a espiritualidade é uma missão e é um, é um sacerdócio e que você precisa. Não, tudo já é como tem que ser, tudo é absolutamente a divindade absoluta, não existem coisas sagradas ou profanas. Tudo passa pelo filtro da sua personalidade, e quando a sua personalidade ainda está muito presa, quando a nossa personalidade ainda está muito presa nessa ideia, né, que a nossa mente convenciona, a gente filtra a vida e aí a gente passa a observar a vida como sob o prisma
de certo ou de errado, e o meu certo é diferente do certo do Robin, que é diferente do certo do João, que é diferente do certo da Patrícia, e por aí vai. Essa vida que sempre esteve presente, está presente agora e vai estar presente sempre, é o que a gente chama de realização. E é só por isso que a gente conversa sobre esses absurdos que a gente conversa aqui, porque apesar disso sempre ter estado, está e sempre estará, nem todos tiveram a sorte que a gente teve de realizar isso. E a gente tenta de várias formas, como o Robin falou, colocar coisas para que você uma hora esbarre mentalmente com uma dessas coisas que a gente fala e isso te permita pensar de outra forma e, quem sabe, através disso acontecer essa realização. É só por conta disso que a gente faz o FIM, que a gente faz o CBO. E é por isso que esse ano a gente vai botar para andar várias coisas, a gente vai lançar um programa incrível pelo FIM, que se chama Detox Espiritual, vai ser o nosso primeiro programa que a gente vai lançar uma newsletter gratuita. Nosso site está quase pronto, o site do CBO está praticamente pronto, a gente vai divulgar no CBO, o site do FIM já estamos fazendo, mas a carinha já está pronta, está programando e tal lá, não sei o que está fazendo. E então esse ano, de fato, a gente vai botar para rodar um monte de coisa que a gente vem falando aí há 2, 3 anos aí no mínimo e a gente nunca fazia. Mas esse ano vai acontecer e o detox espiritual vai ser fudido, vai ser sensacional. Não, é sensacional. O detox espiritual é demais, é demais. O programa tá incrível, assim. E O eu nem programa tenho tá mais nada para incrível. falar, Carita. Quer falar mais alguma coisa? Não, cara, é só isso, é só nada. Não sei, É nada. É é nada. nada. Eu acho que fechamos. Como sempre, eu acho que o programa vai ser ok e eu me surpreendo, é sempre incrível. E se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, quer saber um pouquinho mais sobre o Detox, que está pronto, inclusive, e a gente deve lançar logo mais aí junto com o site, manda e-mail para a gente no contato@ofim.xyz. É sempre muito legal falar com vocês. Contato@ofim.xyz. Beijão para todo mundo, até a próxima. Beijão, gente.